Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom Vamos, dia. vamos hoje seguinte, terminar esses parágrafos. Algumas coisas neles são muito importantes, temos visto, então, em alguns momentos eu vou dar pausa, vou comentar, e aí a gente vai fazendo até o final. Se der tempo, a gente faz hoje os slides. Se não, a gente vai ficar com o comentário, tá, na leitura, e amanhã a gente faz os slides. Depois da sequência, com resumão e perguntas e respostas. É importante lembrar que precisamos estar vencendo o dia a dia com oração, porque estamos em um conflito, tá? E esse acabamos de cantar, de ouvir, ele fala exatamente isso, a necessidade de que permitamos, Senhor, nossos ouvidos para ouvir, para ver, entender, e também a boca para falar para outros. Então, vamos ter esse sentimento de que estamos envolvidos num conflito e temos uma missão. Essa missão é exatamente falar para outros, né, sobre essa luz que ele tem nos concedido. E ter essa luz e guardar, deixar somente para mim, eu estou descumprindo a missão. E a missão é exatamente essa, né? Falar para que outros acompanhem, entendam e sintam a urgência do tempo em que nós estamos vivendo, da necessidade de compartilhar. Muito bem, vamos orar então. Santo Eterna, mais uma vez estamos aqui com o coração grato pela promessa da tua misericórdia. Estamos aqui agradecidos porque estamos começando mais uma parte clara do terceiro dia da semana. Para nós é um dia desconhecido, mas confiamos nossa vida em tuas mãos. E dessa maneira, verdadeiramente, faremos a tua vontade, estaremos seguros. Muitas vezes, Pai, o mundo tem oferecido uma falsa segurança. Uma falsa segurança no que ele oferece. Uma falsa segurança no político A, B, C. Uma falsa segurança nas, entre aspas, bênçãos que oferece, nas misericórdia do teu povo, porque muitas vezes estamos embalados no sono, como diz o papai, que dorme. Muitas vezes estamos embalados em tradições, em doutrinas, em ensinamentos de homens. Nós estamos fazendo diariamente, e não tem sido fácil, mas o que nós estamos fazendo diariamente é buscando conhecer o teu caráter, buscando pela fé contemplar a tua face, para assim sermos transformados. Precisamos da transformação. Como lemos em capítulos anteriores e nesse capítulo, vemos exatamente pessoas que foram sinceras diante da luz que recebeu, pessoas que foram obedientes diante da luz que teve naquele momento. Mas já vimos que a luz ela é progressiva. Por isso estamos aqui pedindo, abre, Senhor, nossos olhos, abre nossos ouvidos, para que possamos entender a luz para esse tempo. Já compreendemos muita coisa, já compreendemos o que significa a primeira e segunda mensagem, que é o preparo para que não recebamos a marca da besta. Por favor, abre nossos olhos para que não abramos, não façamos concessões, mesmo que pequenas que sejam,
achando que são insignificantes. Nós temos que verdadeiramente compreender que um pouquinho abre aqui, um pouquinho ali, vai abrindo uma brecha enorme para um buraco sem volta. Sabemos que estamos em meio a um grande conflito esse, que se buscarmos uma, uma vida em harmonia com a tua vontade, se buscarmos viver em gratidão à graça, a verdadeira graça, aquela que transforma a vida, e viver de fato a tua vontade, em obediência, em estrita obediência, por gratidão, não para ser salvo, nós estaremos assim, mortificando eu e sendo preparados para o selamento final. Nós de nós mesmos jamais conseguiremos, mas como diz o testemunho de Jesus, de Cristo, nosso Salvador, é bem claro, esforcemo-nos para estar entre os 144 mil, com seu poder e força, e assim ajudar outros a alcançar o céu. Esse é o nosso propósito. Por isso, nos ajuda a mortificar o eu, a tirar de nós esse, esse orgulho de Laodiceia, de achar que já sabemos tudo e não precisa, e somos é, agraciados ou que somos beneficiados, que temos a verdade. Cada dia nós estamos vendo quão longe estamos dessa realidade, de ter a verdade, porque verdadeiramente ainda não temos a Ti, a Tua palavra, Teu Filho, que é a verdade. Então, a cada dia estamos aqui buscando, como Enoque, andar contigo, reconhecendo nossas falhas, reconhecendo que sem Ti, sem Teu poder e força, sem Tua ajuda, sem a presença do Teu Santo Espírito, não vamos conseguir. Nos ajuda, Pai, por favor. Visita cada uma presente, cada família representada, nossos queridos, onde quer que sejam protegidos pelos Teus santos anjos, que sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, que sejam permissivos em serem convencidos, todos nós também, do pecado, da justiça, do juízo. Toma tudo em Tuas mãos. As pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas. Ontem mesmo faleceu um sobrinho de minha mãe. Não tem sido dias fáceis e não serão. Tu és fiel para abrir nossos olhos para entendermos isso. Mas sabemos que a vitória final já foi garantida através da morte e ressurreição do teu filho. E muito em breve, no final dos 6.000 anos, será completa com a volta dele nas nuvens com os teus santos anjos. Obrigada, Pai Santo, por essa certeza da vitória final. Fica conosco neste dia, cala o nosso coração e nos dá força para vencermos as tentações. Em nome do teu Filho, e perdão por todos os nossos pecados. Em nome do nosso Salvador, Messias e Arrochua, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, então. A partir do parágrafo Cristo. O rei foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele então no propósito de Deus e pela sua promessa, e mediante a fé os homens podiam tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter se recusado Olha, ao sacrifício do Calvário. No Getsêmane, a taça de amarguras tremia-lhe na mão.
Ele poderia, naquele momento, ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Houvesse ele feito isto, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou: "Está consumado", assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Ratificou-se a promessa de libertamento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Desta arte, Então, antes de continuar, como eu falei, eu ia parar para fazer alguns comentários. Também, quem quiser, dentro do assunto, né, como sempre, pode participar. Eu queria só relembrar uma coisa que já sabemos, mas é importante. O reino da graça foi instituído logo após a queda do homem, quando foi ideado, ou idealizado, ou criado, né, realizado ali um plano para a redenção da raça culpada. Eu gosto de lembrar isso aqui, por quê? Porque existe no meio evangélico a ideia assim: hoje nós somos salvos pela graça, e no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei de Moisés. E quando você vai para o Gênesis, quando você vai para o momento em que o casal desobedece, ok? E aí surge ali agora, eles reconhecem que estão nus, e nesse reconhecimento fica um empurrando a culpa, né? Para o outro: onde é que você está? Cadê vocês? Não, foi o que aconteceu. Sendo que o Salvador, ele já sabia o que tinha acontecido. Ele perguntou exatamente para dar oportunidade, né? E aí, eles, vestidos ali, se sentiram nus, ficaram envergonhados, pegaram folhas para poder se vestirem. Aí, o plano, segundo esse livro agora, tem outros também, né? Patriarcas e Profetas, tem falando sobre o plano da redenção, e naquele momento foi exposto a Moisés, Adão e Eva, o que iria acontecer. E naquele momento eles reconheceram o fruto da desobediência. Por quê? Porque ali diz que um animal, ok, foi morto para vestir eles, o casal, com pele. E aquele primeiro animal morto que foi apresentado, que foi ali sacrificado, foi o símbolo do Cordeiro, como diz João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, subentende-se entre linhas e confirmado através do testemunho que aquele primeiro animal foi um cordeiro inocente, bonitinho, perfeito. E Adão, quando viu a primeira folha, né, da árvore cair, ele chorou muito copiosamente. E aquele plano, quando foi apresentado para o casal, eles entenderam a, o fruto do pecado, da desobediência. Na verdade, o fruto da desobediência que é o pecado. Então, quando fala aqui que o reino da graça foi instituído logo após a queda do homem, quando foi ideado um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele, então, no propósito de Deus e por sua promessa, e mediante a fé, os homens poderiam tornar-se seus súditos. Observa, por sua promessa e mediante a fé, né? Então, a gente percebe que quando foi exposto esse plano para Adão e Eva, e eles entenderam verdadeiramente o
pecado, aí logo veio Caim e Abel. E Caim e Abel foram ensinados o porquê que aconteceu o pecado e a desobediência, o fruto disso. Entendemos que eles contaram aos filhos, ensinaram aos filhos o que deveria ser feito, né, o cordeiro. Por isso que, quando muita gente não entende, por que que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Foi porque Caim pegou qualquer coisa. Não, foi porque Caim não estava tão contrito ali na obediência, né? Também, mas o fato foi que um ofereceu o que foi pedido, podemos dizer, trazendo para a nossa realidade, ou está escrito, né? E o outro fez do jeito que achava que não tinha problema nenhum. Esse Deus, ele é misericordioso, ele não destruiu o papai e a mamãe, então ele é misericordioso, vai aceitar o que eu quero dar. Isso é o grande perigo para os nossos dias. Por quê? Porque sem entender verdadeiramente o plano da redenção, porque se nós entendermos, nós vamos buscar poder para viver em gratidão a esse plano, né? E se concretizou, como diz aqui, se concretizou quando ele foi morto, sacrificado no Calvário. Então, veja, mesmo depois de iniciar seu ministério terrestre, o Salvador, cansado observa, viu? Da obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter desistido do sacrifício do Calvário. Mas o que ele fez? Ele não desistiu, ele foi até o fim. Foi planejado lá na eternidade, que a gente nem imagina, foi mostrado e revelado a Adão e Eva no Éden, trazendo para os nossos dias. Nós somos o povo que conhece que viu, né, mas que viu pela fé. Mas a gente vê que a gente conhece esse sacrifício, conhece o significado, sabe o porquê de tudo isso, e, no entanto, vive uma vida de desobediência. No entanto, vive uma vida de uma desobediência voluntária. E isso é mais perigoso ainda para nós, porque muitas vezes a gente pensa, porque o povo ruim, que o povo lá, o mesmo povo escolhido, que em um dia estava com as folhas, né, de palmeiras ali recebendo ele no cordeirinho, no outro dia estava sacrifica, não, a gente não quer não, crucifica ele, aí a gente quer Barrabás. E ele foi até o fim. E aí diz aqui, houvesse ele feito isso, ou seja, desistido, não haveria redenção para o homem caído. Mas quando o Salvador rendeu sua vida e em seu último suspiro clamou, está consumado, quando a gente reflete nesse está consumado, é exatamente, a gente vai lá para a graça revelada, não vou nem falar da eternidade, porque quando ele não destruiu os anjos, ali também a graça foi revelada, né? O tempo de misericórdia, de arrependimento. Mas quando a gente vem agora para a graça que foi revelada, o plano da redenção lá no Éden, para Adão e Eva, se concretizou quando eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele diz, agora está consumado. Agora está feito, agora foi concluído o plano que foi apresentado há muito tempo atrás. E se ele não tivesse sido firme, forte, buscado força no Pai, nós hoje não teríamos condição de estar vivendo essa esperança da salvação. E aí, diz aqui, a promessa de salvação feita ao pecaminoso par no Éden foi ratificada. O reino da graça, que antes existira pela promessa de Deus, foi então estabelecido. Ou seja, o reino da graça antes da cruz era uma promessa. Na cruz ele foi concretizada essa promessa. Isso a gente não pode esquecer. Por quê?
Porque se entendermos que foi concretizado na cruz, a gente vai entender o preço do pecado. A gente vai entender profundamente que quando eu, principalmente voluntariamente, eu erro, eu peco, eu desobedeço, isso tem um alto preço, o preço de cruz. Entende? Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Ah, mas eu já sei. Sabemos, mas muitas vezes esquecemos. E agarrados a tradições, a pensamentos humanos e, desculpa dizer, satânicos, nós acabamos aceitando que a graça já me deu condição, eu já estou salvo, então eu vou viver pecando, fazendo, desobedecendo até Jesus voltar. Cuidado, isso é muito sério e necessário entendermos que o poder que venceu na cruz é o mesmo poder que está para nós hoje, entende? Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar, ok? Vamos dar sequência no parágrafo 17. A morte de Cristo, o próprio acontecimento que os discípulos encararam como a destruição final de suas esperanças, foi o que as confirmou para sempre. Conquanto lhes houvesse acarretado cruel decepção, foi a prova máxima de que sua crença era correta. O acontecimento que os enchera de pranto e desespero foi o que abrira a porta da esperança a todo filho de Adão e Olha no aí. qual se centralizava a vida futura e a felicidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os séculos. Estavam a cumprir-se os desígnios da misericórdia infinita, mesmo por meio do desapontamento dos discípulos. Se bem que o coração deles tivesse sido ganho pela graça divina e pelo poder do ensino daquele que falou como homem algum jamais falara, todavia, de mistura com o ouro puro do amor para com Jesus, achava-se a liga vil do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo na sala da Páscoa, na hora solene em que o mestre já estava a entrar na sombra do Getsêmane, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o Olha, maior. Lucas capítulo 22, verso 24. Nada mais viam senão o trono, a coroa e a glória, olha, enquanto precisamente diante deles se achavam a ignomínia e a agonia do jardim no tribunal da cruz do Calvário. O orgulho no coração e a sede de glória mundana é que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo e deixar despercebidas as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para sua agonia e morte. será que nós não estamos com o mesmo pensamento dos discípulos? Pois seu orgulho no coração e a sede de glória mundana que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo, observa, e a passar por alto as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para a sua agonia e morte. Observa que eles tiveram oportunidade, eles viveram, eles ouviram que isso ia acontecer, mas eles não estavam com os olhos abertos. Percebe? Como nós, de repente, estamos dentro desse contexto de ouvir, de conhecer, né? Como diz, abre-se os olhos meus, os meus ouvidos, de ouvir, de conhecer, de entender ou achar que estamos tendo a comunhão. Vamos trazer para a época dos discípulos. Convivi ali 3 anos e meio, vendo tudo acontecer, mas não estavam observando as palavras, não estavam observando o tempo, reconhecendo o tempo em que estavam vivendo. Será que hoje não estamos envolvidos no mesmo momento, no mesmo sentimento de não reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo?
Será que, olha o que diz aqui, ó, foi o orgulho no coração e a sede da glória mundana que os levou, olha isso, hein, a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo. Observe que houve um ensino no tempo dos discípulos que os levaram a buscar o que é a glória mundana. Hoje não estamos no mesmo tempo. Hoje a história não está se repetindo. Percebe? Que a gente, quando para refletir no que a gente está lendo, a gente vai tendo a visão de que a história se repete. E aí eu pergunto, para meditarmos, em que local, em que condição eu estou dentro dessa história que se repete? Vale meditar. Vamos seguir. E destes erros resultou a prova, dura mas necessária, que fora permitida para corrigi-los. Oh, Embora os discípulos houvessem compreendido mal o sentido de sua mensagem e vissem frustradas suas esperanças, tinham contudo pregado a advertência a eles dada por Deus, e o Senhor lhes recompensaria a fé e honraria a obediência. A eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o evangelho glorioso do Senhor Jesus, a fim de prepará-los para essa obra, fora permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Depois de sua ressurreição, Jesus olha isso, hein? Eva aqui, peraí. Eita, o computador, pela misericórdia. Olha só isso aqui, ó. E esses erros resultaram na prova, aguda mas necessária, permitida para sua correção. Ainda que os discípulos tivessem entendido mal o significado de sua mensagem e vissem frustradas as suas expectativas, contudo, só um pouquinho, cadê? Contudo, haviam ele, estamos lendo o parágrafo 18, irmão. Contudo, haviam pregado a advertência a eles dada por Deus, e o Senhor recompensaria sua fé e honrar-lhes a obediência. A eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o glorioso evangelho do Senhor ressurgido. Foi objetivando prepará-los para essa obra que foi permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Vamos lá, observa isso aqui. Nós vimos que os discípulos não entenderam a mensagem, mesmo tendo ouvido da boca do verdadeiro Messias, eles não entenderam a mensagem, aí eles se decepcionaram com a morte, com o Calvário, né? E aí no terceiro dia ali na ressurreição, eles também ainda não compreenderam de fato. Depois ali que foi, como diz, digerindo. Mas observa aqui, ó. Hoje nós estamos como um povo que tem uma missão, observa, a eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o glorioso evangelho do Senhor ressurgido. Qual é a missão que nós temos hoje? A missão de proclamar o evangelho eterno, as três mensagens evangélicas. E aí diz o finalzinho, foi objetivando prepará-los para essa obra que foi permitida a experiência que lhes pareceu tão amarga. Qual é a experiência do povo escolhido com a missão hoje? E tem os olhos abertos. É uma experiência semelhante à dos discípulos. É uma experiência de frustração, de desapontamento, sabe?
está sendo uma experiência de decepção. Poxa, não é possível. Eu estou vendo que primeiro eu vou trazer para né, para mim, para indivíduo, depois um povo como uma missão. Eu não estava entendendo, eu não estava reconhecendo o tempo, eu não estava reconhecendo a urgência do preparo por conta desse tempo, que agora eu entendo que é tempo de juízo, que é tempo que se completa os 6.000 anos. E aí vem agora, depois que eu entendo que a missão falhou por não prestar atenção como os discípulos ao que foi dito, por não conhecer o testemunho que me esclarece e me mostra e aponta o tempo, o que acontece? Hoje, como é que eu posso dizer? A missão como povo, ela foi frustrada, entende? Mas tudo isso, observa aqui, dentro dessa harmonia com esse parágrafo, mas tudo isso foi e é permitido para que se prepare um povo para essa obra, entende? Então, aqui a gente pega que o passado ilumina os nossos dias, como foi com os discípulos, é com um pequeno povo, com o remanescente da semente, entende? Então, tudo isso aconteceu lá no passado, com o objetivo de prepará-los. Essa decepção hoje, que acontece nos nossos dias, também é com o objetivo de nos preparar para completar a missão. Porque você reconhecer que, como povo, você está dentro de um contexto que não está vivendo como deveria, que não está proclamando nem vivendo as 3 mensagens angélicas, é uma experiência amarga, é dolorosa. Então, que possamos pegar isto aqui e aplicar dentro dessa visão. Será que o orgulho no coração e a sede de glória mundana, entende? Não está nos levando a apegar-se fortemente ao falso ensino deste tempo, porque o ensino deste tempo não nos leva a uma vida de obediência. O ensino deste tempo é o evangelho da hipergraça, que pode tudo, não precisa obedecer, está tudo certo. Não, se obedecer hoje ou amanhã, tanto faz. A lei está sendo pisada por quem? Pelo povo que deveria, é do agrado do Eterno que tua lei seja elevada. Porém, hoje, como missão, como foi os discípulos ali naquele momento de decepção, que estavam buscando quem vai ser mais, quem vai ser o maior. Hoje não é diferente. Vamos seguir. Apareceu a seus discípulos no caminho para Emaús e, Depois da começando por ressurreição. Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Comoveu-se o coração dos discípulos. Avivou-se-lhes a fé. Foram de novo gerados para uma viva esperança, mesmo antes que Jesus se lhes revelasse. Era propósito de Cristo iluminar-lhes o entendimento, firmando-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que no espírito deles a verdade criasse sólidas raízes, Olha não aí. meramente porque fosse apoiada por seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei típica e pelas profecias do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo ter fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo no comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e importância das Escrituras do Velho Testamento.
Olha aqui, outro parágrafo aqui, o finalzinho importantíssimo. Jesus ressuscita, o Messias ressuscita, encontra ali com dois discípulos, conversa com ele, fala de Moisés, Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como alguns chamam, que não existe velho, ele continua atual, né, mostrando ali o plano da redenção, enfim. Mas olha aqui, ó, desejava que a verdade lançasse profundas raízes em suas mentes, não meramente porque ela foi apoiada por seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentadas, observa agora, evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei cerimonial e pelas profecias do Velho Testamento. Por que que eu escolhi hoje fazer assim, como a gente fazia lá no Patriarcas e Profetas? Porque aqui tem coisas muito importantes. Observa. As sombras da lei cerimonial, ok? Então, tudo que apontava lá no santuário para a morte do cordeiro, para o sacrifício do cordeiro, para o sangue que era aspergido no lugar santo, para o sumo sacerdote que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. Ou seja, olha como é importante a gente conhecer e entender sobre o santuário. Como o próprio testemunho fala, o santuário é o alicerce da nossa fé. Então, se eu não conheço de fato como deveria, então ainda não estou alicerçada na fé que deveria, como deveria. Então, observa aqui que mostra claramente que os símbolos e as sombras da lei cerimonial e as profecias apontavam para aquele momento, apontavam para a morte, a ressurreição. E eles, os discípulos, não entenderam isso. Olha aqui, ó. Era necessário aos seguidores de Cristo ter uma fé inteligente, não apenas para seu próprio benefício, mas para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. Essa é a nossa necessidade também. Como seguidores do Messias, de Yahushua, do Salvador, do sumo sacerdote, do mediador, hoje nós temos que ter uma fé inteligente. Não como nós vimos no segundo capítulo, se eu não me engano, deste livro, que fala de uma fé diluída, de uma fé cheia de doutrinas humanas. Nós temos que voltar a ter uma fé inteligente, pura. Para quê? Ó, para quê? Para que pudessem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo na comunicação desse conhecimento, Jesus dirigiu seus discípulos para Moisés e os profetas. Observa isso. Hoje, quando fala, vamos estudar os 5 primeiros livros, né, conhecido como Torá, como Pentateuco, vamos para a base, porque lá está, se tirasse ali todos os outros livros após os 5, ali a gente tem a base, ali a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem a semana da criação, que acreditamos, né, que foi literal. Nós temos ali o santuário, nós temos as cerimônias, né, que apontavam para o Cristo, o vencedor, o que morreu, ressuscitou, etc. Mas aonde é que entra agora para os nossos dias esses ensinamentos? Quando a gente pega ali Jeremias 6,16, volte aos marcos antigos, conheça o que está escrito. Ó, este foi o testemunho dado pelo Salvador ressurreto a respeito do valor e importância das escrituras do Velho Testamento. Aí, quando você vai estudar com algumas pessoas, mostrar o verdadeiro significado do que o véu se rasgou, foi o quê?
foi que tirou a cerimônia, né, o que apontava para o cordeiro, para a morte do cordeiro, que fez carne. E aí o que que acontece agora? Se eu tiro isso, ou se, como eu ia dizendo, se eu convido a estudar, aí muitos hoje, infelizmente, no nosso meio, dizem assim, não, Velho Testamento, esse negócio de estudar a Torá, de conhecer santuário, não, isso aí já foi rasgado, acabou, não precisa, isso é fogo estranho, para que trazer isso de novo para estudar? Para que trazer, observar datas e tempos determinados pelo Eterno para o seu povo? Mas hoje nós vamos viver e observar as datas do mundo romanas, né? Cada dia que passa, cada ano que passa é um novo feriado. Esse ano teve um feriado que nunca tinha tido antes da negócio da raça, qual é a raça negra? É, observe que temos sim que conhecer desde o princípio, principalmente esses 5 primeiros livros, como está o resumo. E aqui, quando Cristo fala com os discípulos, ele vai lá para Moisés. Não, hoje não precisa estudar Moisés, não, já passou. Moisés, o véu rasgou, acabou tudo, não precisa de nada disso. Ele foi para Moisés e o Velho Testamento. Por quê? Porque apontava para o plano da redenção, porque apontava que a lei cerimonial agora estava se cumprindo, entende? Aquilo agora era uma realidade. E os discípulos não entenderam isso. Aí ele foi lá de novo explicar, mostrar, falar. Então, como o próprio Messias, o Salvador, mostrou para esses discípulos, mostra para mim e para você hoje. Volte lá, entenda o que está acontecendo, entenda o que aconteceu. Mas hoje, infelizmente, no nosso meio já não se quer mais estudar sobre isso. Não precisa, estamos no tempo da graça. Aí é pouco estranho, o véu se rasgou, isolou tudo, acabou tudo. Tudo o que acabou? A lei cerimonial, ok? Que apontava, porque o cordeiro já estava ali naquele momento ressuscitado dentro do contexto. Vamos seguir. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao Ó, contemplarem mais uma vez o amado semblante do Mestre. Lucas capítulo 24, verso 32. Em sentido mais completo e perfeito do que nunca, haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à segurança perfeita e esclarecida fé. Não olha aí. admira que, depois de sua ascensão, estivessem sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver no rosto deles a expressão de tristeza, confusão e derrota. Viam, porém, ali alegria e triunfo. Que preparo receberam esses discípulos para a obra que se achava diante deles? Olha aí. Tinham passado pela mais severa prova que lhes era possível experimentar e visto como a palavra de Deus se cumprira triunfantemente, quando, segundo a visão humana, tudo se achava perdido. Que Uhum. poderia, dali em diante, intimidar-lhes a fé ou arrefecer-lhes o ardoroso amor? Na mais aguda tristeza, tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma segura e firme. Hebreus capítulo 6, verso 18 e 19. Haviam sido testemunhas da sabedoria e poder de Deus e estavam certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria Coisa mais capaz de os linda. separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 38, 39 e 37.
A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, 25. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos Amém. capítulo 8, verso 34. Diz o Senhor: o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel capítulo 2, verso 26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem suas palavras, quando olharam para a cabeça, mãos e pés, que por amor deles tinham sido feridos, quando antes de sua ascensão Jesus os levou até Betânia e, erguendo as mãos para os abençoar, lhes ordenou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, acrescentando: eis que eu estou convosco todos os dias. Marcos capítulo 16, verso 5 e Mateus capítulo 28, verso 20. Quando, no dia de Pentecoste, desceu o Consolador prometido e foi dado o poder do alto e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu, então, mesmo que seu caminho tivesse de passar, como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, trocariam eles o ministério do Evangelho de sua graça com a coroa da justiça a ser recebida à vinda de Cristo, pela glória de um trono terrestre que fora a esperança de seu primeiro discipulado? Uhum. Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, concedera-lhes com a comunhão de seus sofrimentos a de sua alegria, alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria indizível, eterno peso de glória, com que, diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino no primeiro momento de Cristo teve seu par na experiência dos que proclamaram a mensagem de seu segundo momento. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava bom e deveria Ó, ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseou-se nas 70 semanas de Daniel capítulo 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anuncia a terminação dos 2.300 dias de Daniel capítulo 1, verso 14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, que harmonia, né? Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam inteiramente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que havia muito se achavam estabelecidos na igreja impediam-nos de chegar a uma Ó, interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir ao mundo, em virtude de uma errônea compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Explicando Daniel olha aí. capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Miller, conforme já foi declarado, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação deste representava a purificação da terra pelo fogo à vinda do Senhor. Quando, pois, achou que o termo dos 2.300 dias estava definitivamente predito, concluiu que isto revelava o tempo do segundo advento. Seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o santuário. Observa que hoje nós estamos, infelizmente, neste mesmo erro, no sentido de que não, hoje entendemos claramente
foi um erro dele, né, marcar aquela data como a volta do Messias, como a terra purificada. Depois, no decorrer, eles mesmos entenderam isso, entenderam que a data estava certa, porém o evento estava errado. Hoje, muitas vezes, estamos com a luz que foi revelada dentro da profecia corretamente, mostrando que o sumo sacerdote saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, mas esquecemos de buscar o verdadeiro significado disso no santuário da terra. Quando não entendemos o verdadeiro significado disso no santuário da terra, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário, a gente não entende o que está acontecendo no santuário do céu. E lembrando que Apocalipse deixa bem claro, os 144.000 seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Sabe o que é que ele está fazendo? Sabe o tempo em que estamos vivendo. Entende? E hoje o santuário não é mais estudado, não é mais mostrado, não é mais falado, não é mais minuciosamente detalhado para entender. E como Miller que se enganou, e teve a luz mais adiante, hoje nós temos a luz após essa decepção dele. E o que nós estamos fazendo com essa luz? Sabendo que o tempo determinado aconteceu exatamente como estava escrito. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ali começou o tempo de juízo. 1 Pedro 4, 4:13 a 4:17, eu atrapalho, que diz o quê? Que o juízo começa pela casa de Deus. Então, observa que hoje, com tanta luz que nós temos diante da revelação na Bíblia, diante do testemunho de Jesus, que acreditamos, né, o espírito de profecia, a gente tem tamanha luz diante deste assunto, e essa luz hoje é colocada debaixo da cama, para não iluminar, para não entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Erros aqui, ó, erros, parágrafo 23. Erros há muito tempo estabelecidos e acariciados na igreja impediram de alcançar uma correta interpretação de um ponto importantíssimo da profecia. Portanto, a despeito de proclamarem a mensagem que Deus lhe havia comissionado para darem ao mundo, sofreram eles desapontamento por terem uma errônea compreensão do sentido. Eles sofreram, os discípulos sofreram desapontamento. Por quê? Porque não entenderam a mensagem dada pela boca do mestre, do Messias. Não entenderam. Miller e aquele povo que estava ali naquele momento também não entenderam. Naquele momento, eles se decepcionaram. Por quê? Porque no dia programado para, entre aspas, né, a purificação da terra, Jesus, o Messias, o Cristo, não voltou. E aí houve uma decepção. E hoje, com este povo escolhido para uma missão, entende? Toda essa luz, essa verdade tem sido escondida, como diz o testemunho, é muito forte, escondida sob o lixo. E nós devemos buscá-la como a tesouro escondidos, e diz mais, apresentá-las a outros. Então, hoje nós estamos decepcionados com a condição em que nós, como um povo, deveríamos estar proclamando essa verdade que agora é revelada, de fato, né? Desde o dia lá que houve essa decepção, e aí continuaram um pouquinho, aquele pouquinho, tá? Continuaram estudando, chegaram hoje ao entendimento, né? Através ali desses estudos, Ellen White começou a receber, melhor dizendo, a revelação, a visão, e hoje nós temos tamanha luz e não reconhecemos, não
proclamamos, não entendemos de fato o tempo em que nós estamos vivendo. Então, que neste dia possamos meditar sobre isso, tá? Meditar sobre isso. Por quê? Porque o tempo atual hoje, como foi no passado, que levou Miller a aceitar esse entendimento, o que que acontece nos dias de hoje? Existe um entendimento, existe um ensinamento que não está firme, não está escrito, que leva muito a recusarem a luz que tem sido derramada sobre o santuário, sobre a verdade da preparação da volta do Messias, e por aí vai. Então, que neste dia possamos examinar, meditar sobre isso. O que é que eu tenho feito? Eu estou fazendo como os discípulos que ouviram, que viveram, que compartilharam da fé, ouviram do mestre, olha, vai acontecer isso, o santuário vai ser destruído, e tá, mas aí eles não entenderam. Será que hoje nós não estamos também com os olhos fechados? Será que diante dessa decepção que nós estamos passando com a falha da missão como povo, ainda não tivemos os nossos olhos abertos para buscar verdadeiramente o significado disso, do que é estar na missão? Neste dia possamos meditar, tá? Sobre isso. E amanhã, se o Eterno permitir, nós vamos continuar com o parágrafo 24, tá bom? 24 não, 25. Parágrafo 25. Vamos orar então, continuar, tá? Deixa eu só marcar aqui para eu não me perder. Vamos orar então para a gente finalizar. Alguém gostaria de fazer a oração final? Oremos então. Santo e Eterno, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos vendo que o que aconteceu no passado, a história se repete. No sentido de que hoje, muitas vezes, como teu povo, não entendemos o plano da redenção que foi revelado lá no Éden para Adão e Eva. Nós não entendemos as profecias que estão se cumprindo, mesmo ouvindo pela fé, né, através da leitura, mas ouvindo as palavras que saem da tua boca, da boca do teu filho, escrita, estão escritas também do testemunho de Jesus que eu esquecia. Muitas vezes até entendemos e nos decepcionamos a falta de conhecimento profundo, como deveríamos viver essa, essa missão que a nós foi concedida. Nós que abraçamos essa causa do Evangelho Eterno. E por falhas, por tradições humanas, por muitas vezes buscar a glória deste mundo, como nós lemos aqui, nos impede de enxergar o tempo em que nós estamos vivendo. Nos impede de aceitar que mesmo nesses dias, como foi no passado, sempre com o teu povo houve decepção por não estar cumprindo a missão, por não entender, mas que tudo isso nos leve a buscar, a entender mais e principalmente a viver essa vontade que é a tua, soberana no universo. Nos ajuda, por favor. Muitas vezes nos sentimos perdidos, nos sentimos solitários, mas permitimos que o teu Santo Espírito esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e assim nos levando a posicionamento ao teu lado, ao lado da verdade. Nos ajuda, Pai Santo, por favor. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, que nós pedimos e agradecemos. Fica conosco este dia. Amém. Amém. Bom dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se o Eterno permitir.